Podemos começar? Sim. Então vamos lá. Primeiramente, bem-vindo a todos, uma boa tarde aí. Nós vamos ter uma live hoje que faz parte do programa Construindo Laços, que foi uma ideia do presidente do Sinduscon, Dionísio, para que algumas empresas que quisessem e fossem parceiras do Sinduscon DF pudessem apresentar, né, os seus produtos, seus serviços, sua tecnologia e tivesse, né, os associados, o mailing do Sinduscon abertos, né, para que eles pudessem apresentar os seus produtos. E a Penetron é uma empresa parceira, especificamente minha, né, de muitos anos. E a gente começou a fazer uma parceria com estruturas estanques, com um produto que eu acho que a maioria conhece, né, que é o cristalizante integral. E de vez em quando eu encontro o Cláudio e o Emílio em algumas lives ou em algumas obras que a gente participa junto, e a gente troca ideia e cada vez o Cláudio vem com um produto diferente. E eu falo, poxa, Cláudio, você fica falando esse negócio, mas ninguém sabe, você precisa de mostrar realmente o que a Penetron está fazendo aqui. E eu gosto muito, né, dos produtos, a minha empresa é de recuperação de estrutura, utiliza muitos produtos da Penetron, e aí eu falei, né, com o Dionísio e tal, para que fosse feito nesse evento de Construindo Laços, uma apresentação de, do, dos produtos da Penetron. Então, para a gente entrar no ritmo aí do título da palestra, que é Tecnologia para Manutenção e Aumento da Vida Útil das Estruturas. Ultimamente, aqui em Brasília, principalmente, a gente está tendo muitos acidentes, né, estruturais. A gente teve problema do viaduto do Eixão, teve problema com um subsolo da 211 que também entrou em colapso. Outros problemas têm acontecido, né? Na sexta-feira passada teve uma reforma que simplesmente colapsou a estrutura e machucou uma pessoa. E a gente realmente, Brasília, como outras cidades, está chegando numa idade que é muito importante a gente dar mais a gente dá mais atenção para a durabilidade da estrutura. E o mais importante, né? A gente fazer as estruturas, né? Executar as novas estruturas de maneira que elas sejam duráveis, que elas fiquem aqueles 50 ou mais anos de durabilidade que o projeto requer. Então, eu gostaria primeiro de apresentar o nosso amigo Cláudio Orives, que é o CEO da Penetron. Ele me mandou o currículo dele aqui. Se eu ficar falando o currículo, vai demorar meia hora aqui, vai atrapalhar a palestra. Mas ele é engenheiro civil formado pela FAP, São Paulo, tem MBA em Marketing pela ESPM, MBA Executivo Internacional pela FIA de São Paulo. Atuou como consultor de patologia das estruturas na Bruken Engenharia de 1994 a 96. Exerceu funções de consultor técnico até gerente técnico de 1997 a 2003 na Foz Rock. Essa empresa foi famosa, eu comprei muito produto da Foz Rock. Desenvolvimento de linhas de produtos para grandes obras, recuperação de estádio Morumbi, etc. De 2003 a 2005, atuou como gerente de vendas técnicas da SICA e muitas outras coisas aqui. 2007, até a presente data, exerce a função de CEO da Penetron Brasil, tendo desenvolvido a linha de produtos em diversos segmentos no país e responsável pela implantação da fábrica no estado de São Paulo. Então, eu vou passar a palavra
para o Cláudio proferir a palestra, e a palestra tem o título Tecnologias Penetro. Tá? Pode falar então, Cláudio. Tá ótimo, obrigado, Renato. Obrigado, Patrícia, pela organização do evento, né? Obrigado, Sinduscom, pelo convite. Eu acho que é um tema bonito, né? Construindo laços, né, para esses eventos. E realmente é o que a gente, né, quer fazer cada vez mais, é unir, né, os players, né, do segmento de concreto, conversar com projetistas, consultores, conversar com as construtoras, né, com as concreteiras, né? Isso é muito importante para chegar num produto comum, né, que é aquela obra que a gente quer fazer bem feito. E como o Renato falou, as obras estão chegando aí a 40, 50 anos, né? Estão chegando à minha idade já. E elas necessitam de uma manutenção, né? E não só na área imobiliária, mas obras, né, da década de 70, as grandes usinas hidrelétricas, pontes, todas elas estão chegando numa idade que necessitam de uma proteção, do upgrade, né? Então, nós selecionamos alguns temas, né, para falar para vocês. O Emílio vai abordar melhor a questão da proteção do patrimônio, e eu vou entrar aqui com a apresentação, apresentando a Penetrum, é aquilo que o Renato falou, algumas soluções que nós temos e que não são muito divulgadas, né? O nosso trabalho ele é muito, né, focado, né, atua em nichos de mercado, né? Então, para a gente é uma grande oportunidade estar aqui, né? A gente fica muito contente de poder compartilhar com vocês. A Penetron é uma empresa multinacional, uma empresa americana. Ela está há quase 50 anos no mercado mundial e em mais de 100 países no mundo. É uma empresa aí que preza, né, pela qualidade. Se um legado que nós queremos deixar é a qualidade dos nossos serviços, das nossas soluções. Esse é o nosso legado, né? A empresa ela não economiza nenhum tostão para manter a qualidade dos seus produtos e da sua estrutura. Vou passar um vídeo aqui rapidinho, vou mostrar a fábrica da Penetron nos Estados Unidos. Né, mostra um pouco da estrutura lá e a fabricação do Penetrant Mix, né, que é um dos principais materiais da empresa. Essa é a planta em Allentown, na Pensilvânia. Essa planta na Pensilvânia, ela fornece produtos para vários países no mundo, né? E a empresa ela vem crescendo. Eu diria que é uma indústria química jovem no mundo. Hoje tem plantas aqui no Brasil, tem plantas na Rússia, na Índia, na China, enfim, vem crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil, ela tem endereço, né? É importante frisar isso, né? Desde 2007 nós estamos aqui no Brasil, né? A planta vem crescendo, a gente vem fazendo um upgrade dos nossos equipamentos de produção. É uma estrutura, né, que conta aí com funcionários da área administrativa, de produção. Nós temos uma certificação ISO 9001 e sempre atualizando a certificação. Então, uma planta bem redonda, rápida, bem ágil, né? Então, assim, a empresa que passou aí por momentos difíceis das crises no Brasil, uma delas 2015 a 2018,
e se manteve intacta, né? Às vezes muitas empresas multinacionais, quando se deparam com uma crise no Brasil, elas dão um passo atrás, falam, não, eu vou voltar para o meu país de origem e vou esperar o país voltar. A Penetro não, ela fincou o pé e há 14 anos nós estamos trabalhando forte aqui no mercado nacional. A gente tem desenvolvido, né, estratégias de crescimento, né, muito ligadas à digitalização. Hoje a empresa é uma empresa omnichannel. O que quer dizer isso? Nós trabalhamos vários canais de venda, né, comercialização via nossa equipe comercial, via canal online, o e-commerce. Essa é uma foto da página da empresa no site, via distribuidores. Então, isso para quê? Para ficar mais próximo do consumidor final, para estar disponível e para melhorar a qualidade do serviço. Nós olhamos para isso também. Além da qualidade do produto, a qualidade do serviço entregue, né, para os nossos clientes. E um dado interessante, só o ano passado foram criadas 789 lojas por dia online no país, para você ver como cresceu esse mercado do canal online. Né? Aqui nós temos informações, canais para informações técnicas, um blog da Penetron, onde você tem acesso a todos os catálogos, fichas de segurança, fichas técnicas dos produtos, né? No LinkedIn, você tem no Instagram. Então, para sempre estar disponível, né? Para deixar a informação disponível para vocês. A Penetron cresceu, né, geograficamente, nós abrimos uma filial em Pernambuco para atender a região Nordeste, né? O deslocamento de São Paulo até o Nordeste ele é muito complicado, ou é via caminhão, ou é via cabotagem por um navio. Então, nós decidimos manter um estoque regulador em Pernambuco. Nós temos outras parcerias, né? Nós temos aí no Distrito Federal e Goiás a EDEX, é um distribuidor, né, regional que atende, né, muito bem a região, tem um estoque disponível, né, assim como em outros estados, a gente também trabalha com a distribuição. Então, a ideia é essa, de estar próximo também. Uma vez definida a solução, nós temos o material disponível. E aí, entrando em soluções Penetron para proteção e impermeabilização de estruturas de concreto, né? Aqui uma linha principal, né? A linha nós chamamos sistemas de cristalização integral, né? Então, compõe aí soluções para proteção e impermeabilização de diversos tipos de estruturas, e tem alguns produtos principais aqui, Penetron, Penetron Admix, né? Penebar SW, né? Seriam hoje os carros-chefe da empresa, né? E aí nós temos o Penetron Plus, né? O Penecrit Mortar, o Waterplug e o Penetron Inject, que entram como produtos auxiliares. Aí congelou aqui. Vocês estão me escutando? Estamos. Tá. O Penetron, né, é um dos principais, né, o primeiro produto a ser desenvolvido para a empresa, tanto é que tem o próprio nome da empresa, é uma argamassa de cristalização integral, autocicatrizante, tem a capacidade de selar fissuras, para impermeabilização positiva e negativa, e também para proteção química, né, muito utilizado em estruturas de tratamento de efluentes, tratamento de água, impermeabilização de subsolos, né, muito conhecido aí no mercado. O Penetron Admix, né, acredito que seja o produto mais conhecido, né, um aditivo de base mineral, né, por cristalização integral e com capacidade de autocicatrização do concreto, né, dosagem de 0,8% a 1% sobre a massa de cimento. Também com as mesmas propriedades do Penetron, de impermeabilização à pressão negativa, positiva, proteção química, aplicações em tanques de tratamento de efluente, tratamento de água, subsolos estanques, que é uma especialidade da Mendes Lima, né, em Brasília, Goiânia, em outras capitais.
né? Então, tem diversas aplicações para a impermeabilização estrutural, né? O Penetro Admix é um aditivo único, né? É um material fornecido, né, também em embalagens hidrossolúveis para facilitar a adição na obra. Ele já vem pré-pesado, né, pré-dosado, né, em embalagem de 3 quilos, e é lançado direto no balão do caminhão betoneiro. Como eu falei, é único, ele tem um rastreador químico, então você tem a rastreabilidade do material, né, na obra. Você sabe quando ele chega e você também sabe, depois de anos, se houve adição ou não. É o único que tem esse rastreador incorporado. Então, facilita muito o controle da adição desse material no processo. E para diferenciar de outros concretos que não tenham a adição desse material. Como é um material, né? Hoje nós somos líderes no mercado em relação à impermeabilização estrutural. Há muita concorrência trabalhando e apresentando, né, materiais, né, similares. Então, é muito bom deixar claro o comportamento do Penetro Admix, né? Aqui a gente fez uma comparação, né, com outro aditivo, né, do mercado para, né, para adicionar o concreto. Então, do lado esquerdo, vocês veem que é o Penetro Admix, né, ele fica esverdeado quando eu misturo com água, ele mistura facilmente, né? E do lado direito, o concorrente V, você vê que há uma repelência à água, né? Então, claramente eu tenho aqui no Penetro Admix um material hidrofílico, que ele é ávido pela água, ele é atraído pela água, e do lado direito um material hidrorrepelente, hidrofóbico, né? Então, isso é importante para diferenciar. Quando eu falo de um aditivo cristalizante, autocicatrizante, né, hidrofílico, é um material que tem alta resistência à pressão de água, que tem comportamento autocicatrizante, né, diferente de um material hidrofílico. E nós fazemos sempre testes, né, comparativos, e a gente vem encontrando no mercado situações né, de adição de areia no aditivo, né, cristalizante, né? A areia tem algumas funções, numa delas reduzir o produto ativo dentro do material e muitas vezes reduzir o custo do material, né? Nós não trabalhamos assim, né? O desempenho é muito importante, né, para garantir um funcionamento perfeito da estrutura ao longo dos anos, né? Também a questão da areia implica na questão fiscal também do material. Uma vez que eu tenho areia, o material vira uma argamassa, né? E aí eu tenho questões tributárias que acabam reduzindo impostos dentro do material. Nós temos uma linguagem só na Penetro, né? Ao longo dos anos e no mundo inteiro. O Penetro Admix ele é único e sempre foi o mesmo. É a mesma coisa, não sei se vocês já ouviram falar no Landwing, né? É aquilo tipo Penetro Admix, né? Landwing é igual a Range Rover Evoque, né? Esse é um carro chinês, né, que é similar ao Range Rover, né? Então, vocês acham que é igual? Né? Fica a questão. Penetro Admix já foi testado em várias obras aqui no país, e um teste que a gente fez pertinho aí de vocês, em Goiânia, foi dentro de Furnas, num ensaio de coeficiente de permeabilidade do concreto. Deixa eu te dizer, né? Coeficiente de permeabilidade do concreto. Então, aqui nesse ensaio, né, nós tivemos uma redução do coeficiente de 60%. É um ensaio que é feito a uma pressão de 210 metros de coluna d'água. Esse ensaio foi feito para a usina hidrelétrica de Santo Antônio, ali no Rio Madeira. Né, uma exigência de Furnas, uma exigência do consórcio Santo Antônio, da Odebrecht e Andrade Gutierrez. Né? Nós ficamos muito satisfeitos com esse trabalho, né? Que, mais uma vez, testaram o nosso material, testaram né, a Penetron, né, para um projeto de porte, e o cliente também ficou muito satisfeito, né? Nós escutamos até hoje
que depois de Santo Antônio, né, fizeram concreto autocicatrizante em Belo Monte, né, em volta dos condutos forçados, e sempre perceberam esse efeito autocicatrizante do material. Outros ensaios que a gente vem fazendo, ensaios comparativos, né, o Penetra de Mix, né, é o X aqui, é esse em relação ao de controle, né, uma redução de 50% no ensaio de absorção. Né, aqui, depois de 63 dias, a absorção do de controle e a absorção do concreto com Penetra de Mix. Né? A metade da absorção do de controle. Se você vê o concorrente Z aqui, praticamente não houve nenhuma alteração em relação ao de controle. Né? Então, nós somos muito testados, né, provocados, isso é bom. Né? Isso faz com que a gente conheça mais o potencial do sistema de cristalização e dê mais segurança para o mercado, né, do concreto. Aqui um ensaio de autocicatrização, comparando com outros concorrentes. Aqui está a curva do concreto de controle, né, simulando uma vazão de água pela fissura. E o único que passou nesse ensaio foi o concreto com Penetra de Mix. Bom, falamos do Penetra, um Penetra de Mix, né? Vocês escutam bastante, né, esses nomes. Penebar SW entra com material para selamento de juntas de concretagem, né? Vocês também devem conhecer no mercado de Brasília, Goiânia, no Brasil inteiro é utilizado para essa finalidade. É um material que se expande em contato com a água e impede a passagem da água pelas juntas, né? Evitando, né, lixiviação da pasta de cimento, corrosão do aço, enfim. E obras de referência, né? Selecionei algumas aqui que são referências da Penetron, nós publicamos bastante cases. Falei da usina hidrelétrica de Santo Antônio, nós recebemos um atestado, né, como fornecedor excelente, né? Aqui uma das casas de força prontas com Penetra de Mix. Estação tratamento de efluentes da Taubaté, Tremembé, da Sabesp, a primeira estação que nós impermeabilizamos em 2009. Túnel formigão, né, o revestimento em concreto projetado com a adição do Penetra de Mix para impermeabilizar. Né, o revestimento ele tem a função estrutural e, ao mesmo tempo, impermeabilizar o túnel. Área industrial, tanques de tratamento de efluente, nós participamos da execução, né, da impermeabilização desse tanque de 121 metros de diâmetro, né, quase 9 metros de altura, somente com a adição do Penetra de Mix e a instalação da fita hidroexpansiva Penebar SW. É o maior tanque da América Latina, né, no momento. Né, faz parte de uma ampliação da Klabin no projeto Puma 2. Uma grande referência nossa também é o edifício Trapiche Adelaide, né, em Salvador, onde nós recebemos o atestado no ano passado, depois de 8 anos. Né? Esse é um grande atestado, porque foram 8 anos em teste, né, para a gente conseguir, né, esse atestado do cliente. É uma obra, uma laje de supressão que está a 3,60 m abaixo do nível do mar. Né, e todo o subsolo com o sistema de cristalização e com fita hidroexpansiva. Museu da Manhã, né, tem um subsolo, uma sala técnica aqui embaixo do museu, uma obra também emblemática aí do país. E em Brasília, não podia deixar de falar do Soul House Shop, né, uma obra que ganhou o prêmio de inovação em tecnologia e sustentabilidade, 3 subsolos impermeabilizados com sistema de cristalização, um trabalho da Mendes Lima, acho que projeto também do Renato Cortopassi. Né? E ainda há outros materiais, né? Por exemplo, o Penecil Pro, é um silicato modificado que impermeabiliza o concreto. Né? Então, aqui, achei uma foto do Carlos Lima fazendo uma aplicação do Penecil Pro numa estrutura de concreto que tinha um cobrimento abaixo do projeto. Então, era necessário melhorar o desempenho desse cobrimento, né, para aumentar a durabilidade. E o Penecil Pro ele tem essa função também.
né? E ainda eu consigo pintar depois, consigo aplicar uma argamassa sem prejudicar a aderência. Recentemente trouxemos o Penecil Hidrogard, um hidrorrepelente à base de organosiliconatos, e que interage muito bem com o Penecil Pro para tratamento de concreto aparente. Né? Aqui é uma igreja em Brasília, aí, tratado com esse sistema. Para recuperação, né? Muitos de vocês não conhecem uma linha de recuperação que nós trabalhamos, né? E eu trouxe aqui algumas. Então, há sistemas para tratamento de fissuras passivas secas ou úmidas, né? Com injeção de microcimento com cristalizante, Penetron Inject, ou a aplicação do Penetron na forma como pintura tópica, ou o Penecil Pro para selamento de fissuras. Né, para tratamento de fissuras com fluxo de água, né, aí tem um sistema que muitos chamam de WPP, que é uso uma argamassa de pega rápida, argamassa de reparo com cristalizante, Penecrite Mortar, e depois a aplicação tópica do Penetron, com argamassa de cristalização integral. Então, eu consigo fazer o tratamento do vazamento de uma infiltração. Reparos estruturais, né? PetLine SM é uma argamassa polimérica, né? Com alto teor de polímeros e fibras, ou seja, já tem um adesivo incorporado, que permite reparos de até 10 centímetros de espessura. Né? Um material tixotrópico que eu posso aplicar manualmente e posso projetar. Também o Penetron Grout, é um grout, né, com cristalizante, né, com altíssima resistência à compressão e também já com um desempenho em relação à penetração de água, um material autocicatrizante. Né? E concreto projetado com Penetron de mix para algumas soluções aí de recuperação. E como proteção do concreto final, né, depois de uma recuperação, pode-se utilizar o Penetron, uma aplicação tópica, né, projetado ou manualmente. É um material que oferece resistência química e proteção também contra agentes agressivos, ou o Penecil Pro, ou no caso de ambientes na área de saneamento, onde eu tenho ácido sulfúrico, o Penetron Arc, né, que eu tenho uma resistência IPH1. Obras de referência, né, Barragem do Jucazinho, uma obra no interior de Pernambuco, toda essa face de montante do concreto tratada com o Penecil Pro, depois a projeção do PetLine SM, da argamassa polimérica. Vertedouros, né? Há materiais na linha, né, que você pode fazer reparos profundos e reparos superficiais, como o Penetron CR90, de espessura de 2 a 10 milímetros, e liberação depois de 8 horas, né, uma liberação rápida. Porto do PC em obras portuárias, né, em ambiente com alta concentração de cloreto, que é a recuperação do concreto com o Penetron de mix. Recuperação da fundação da ponte Hercílio Luz, os blocos com adição do Penetron de mix, uma região muito crítica na variação de maré, onde eu tenho incidência de corrosão muito alta. Impermeabilização da laje, do tabuleiro da linha 13 da CPTM São Paulo, a aplicação do Penecil Pro RTU. Boulevard Matarazzo, um empreendimento perto da Avenida Paulista, lindo esse empreendimento, né? A execução também, eles fizeram 7 subsolos, né? E preservaram a capela aqui e a maternidade. Aqui uma das fotos aqui, impressionante a profundidade dessa obra. E nas 7 lajes intermediárias, né, foram aplicados o Penecil Pro como impermeabilizante. Né? Além de impermeabilizar, ele tem a capacidade de selar fissuras. Igreja da Pampulha, uma obra, né, ali na Lagoa da Pampulha, foi aplicado o Penetron em toda essa laje aqui de concreto, na parte inferior. E soluções para proteção de pisos e pavimentos, que muitos de vocês também ainda não conheceram. Então, muitas vezes a brita está exposta devido ao desgaste abrasivo do carro.
Então, eu consigo regularizar essa superfície com Penetron CR90, nessas espessuras, em baixa espessura, e liberar depois de 8 horas. Ou reparos profundos, né, com Petline Pave, fazer reparos de 10 a 50 milímetros ou mais, acrescentando pedrisco, e liberar depois de 3 horas. São materiais que têm uma resistência à tração na flexão, isso é importante, acima de 6 MPa. Então, é isso que permite eles trabalharem, né, com movimentos de flexão do tabuleiro. Então, reparo de uma borda de junta numa ponte, aqui na rodovia Dutra, aqui com Petline Pave. São reparos feitos rapidamente, na maioria das vezes, no período noturno. Ou em grandes placas, substituir as placas de concreto com Petline Pave com pedrisco. E o autonivelante, né, o Penetron Industrial Self-Leveling, que é um material para reabilitação de grandes áreas. Então, eu consigo regularizar um piso de concreto ou recuperar uma camada de piso de concreto somente com 5 milímetros. E bombeado. E 24 horas depois eu libero para trânsito. Então, estacionamentos de shopping, de condomínios. Né? E é isso. Obrigado a todos. Né? Eu passo agora a apresentação para o Emílio, né? E depois fico à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu vou disponibilizar minha apresentação. Eu só quero confirmar se está aparecendo a minha apresentação aí na tela. Sim. Sim? Sim. Bom, também agradecendo ao convite do Sinduscom, né, da Sinduscom, muito obrigado, Patrícia, Sinaldo, Renato Cortopassi, Carlos Lima, muito obrigado por essa oportunidade de estar passando para vocês um pouquinho das tecnologias sobre manutenção, né, e aumento de vida útil das estruturas, né. A ideia, na verdade, é passar um pouquinho do que a gente faz com uma experiência internacional que a gente tem. Eu sou diretor técnico da Penetron Internacional, então sou responsável pela tecnologia da Penetron como um todo no mundo inteiro, né? Então a gente trabalha não só no Brasil, mas na América Latina, mas também nos outros países como Japão, Ásia, né? Então a gente tem uma oportunidade de trazer uma série de conhecimentos, uma série de experiências para fora, né? De fora aqui para o Brasil. Então esse é um ponto importante. Hoje eu tenho a oportunidade de também fazer um doutorado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o ITA, né? Desenvolvendo um tema sobre concretos autocicatrizantes dentro de um ambiente agressivo, como a estação de tratamento de esgoto. Então, a gente está desenvolvendo um concreto autocicatrizante antimicrobiano. Eu faço parte, sou membro do comitê editorial da revista Concreto e Construções do Ibracon, na área de aditivos e adições. Então, todos os artigos que são em temas sobre aditivos, adições, eu faço a revisão. O professor Limpazini, essa semana, me convidou para ser também do comitê científico da revista, então a gente vai estar ajudando também o Ibracon nesse sentido, né? O meu mestrado foi também no Instituto Tecnológico da Aeronáutica sobre concretos autocicatrizantes. Por 22 anos eu fui gerente técnico da MC Bauchimie Brasil, né? E a minha graduação foi feita na Escola Politécnica da USP, né? Um pouquinho do que a gente falar, acho que está baseado em alguns temas que a gente tem falado bastante aqui no Brasil, né? Principalmente sobre a norma de desempenho, a NBR 15575, né? Que eu acho que está norteando uma série de coisas, e desde 2013 tem feito um impacto bastante grande de como a gente tem enxergado as estruturas, e aí fala muito de vida útil, né? Vida útil de estruturas. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ter uma liberdade para vocês falar de uma forma mais didática, né? E a gente sempre faz essa comparação dessa complexidade, né? Comparando a engenharia civil com a medicina, né? Então, isso me ajuda a explicar uma série de conceitos para você, né? Então, a Penetron é uma indústria que faz
produtos para reparo e proteção de estruturas de concreto. Então, a gente fala que a Penetron é como se fosse, né, uma indústria farmacêutica que formula remédios, só que para estruturas de concretos. Né? E quando vocês enxergam a Penetron como indústria farmacêutica, eu, Penetron, enxergo vocês como médicos. Né? Então, a obrigação com vocês é passar para vocês, médicos, qual que é o princípio ativo do remédio, né? Qual que é a dosagem, qual que é o consumo, como é que se aplica o produto, né? Qual que é toda a tecnologia que está baseando, né? A aplicação e também uma coisa importante, né, as contraindicações. É importante dizer que o produto ele não é milagroso, né, ele é produto técnico, né, então isso é uma das coisas bastante importantes, né. Então é dessa forma que eu vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona, né, os produtos químicos, comparando um pouquinho com a medicina, né. Então nesse sentido, né, eu diria que quem norteia muito, né, essa norma de produtos de reparo e proteção de estruturas é a norma chamada EN 1504, que é uma norma de produtos e sistemas para proteção e reparo de estruturas de concreto, apesar de ser uma norma europeia, existe um esforço muito grande, né, do professor Enio Pazini e do professor Michel Haddad, né, para que a gente consiga trazer essa norma europeia para o Brasil através desse Comitê Técnico CT 802, né, que é dentro do CB18 da BNT, sobre reabilitação de estrutura de concreto. Né? A gente já tem feito um trabalho bastante grande desde uns 3, 4 anos atrás. Teve um hiato agora, mas estamos agora retomando o CT 802. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente porque a gente agora vai começar a fazer uma coisa bastante interessante. A gente vai começar a dimensionar as estruturas de concreto por vida útil. Né? Então, a gente chama de abordagem probabilística. Né? Então, a ideia não é tirar um pouquinho dessas palavras complicadas, mas tentar falar de uma forma bastante simples, né? Como se fossem as doenças, né, que afetam, né, as estruturas de concreto. Né? Nesse sentido, eu acho que sim. A gente tem uma série de questões aí, uma série de princípios, né? Que falam sobre essa norma N1504, ele fala de uma série de produtos, né, de 1 a 7, né, que vai desde sistema de proteção superficial, né, materiais de reparo, né, que seria argamassas, grautes, né, a particulagem estrutural, que seria reforço de fibra de carbono, injeção de fissuras em concreto, né, a parte de ancoragem e a parte de corrosão. Então, toda essa parte está, de certa forma, mostrando quais são os remédios e como que os remédios devem ser avaliados aí nesse sentido, né? Então, isso tudo está sendo trabalhado dentro da norma do CT 802, né? Então, você tem, primeiro, os princípios para proteção, né, do concreto, né, são 6 princípios importantes, que é a impermeabilização, né, o controle de umidade, a gente tem sobre resistência ao desgaste mecânico, a gente fala sobre resistência a ataque químico, fala sobre reparos de concreto e fala sobre reforço estrutural. São 11 princípios no total, então são 6 em relação ao concreto e mais 5 em relação à proteção contra o aço. Né? Então, no reparo de armadura. Então, a questão de restaurar a passividade da armadura, a questão de aumento da resistividade do concreto, né? A questão de proteção escatódica, seja ela com partilhas, seja ela por corrente impressa. Né? A gente tem a questão de controle de áreas catódicas, né? Que seria a questão de você utilizar inibidores de corrosão dentro do material, e também controle de áreas anódicas, que é você de certa forma, impedir a penetração do oxigênio dentro do concreto. Então, uma série de questões aí, são todos os princípios que valeria uma aula inteira, né, em relação a isso. Né? Uma das coisas que eu acho que é importante começar um pouquinho a mostrar como é que é isso, né, é que existe um conceito que quem protege o concreto é a pele. Né? Imagina nosso corpo como se fosse uma pele, e essa pele ele é a que protege o nosso concreto. Isso a gente chama de impermeabilização. Então, todos os materiais que são aplicados sobre o concreto, eles precisam ter essa questão de você não absorver com água. Né? Então, existe um limite, né, de coeficiente de absorção capilar de água, que é de 100 gramas por metro quadrado, entre aspas, por ano, né, que evita a entrada de água. Então, esse é uma das primeiras
a pele, né, a impermeabilização, ele é a primeira linha de defesa, né? E aí a gente começa a ter algumas características importantes, né? Se essa absorção de água for menor do que 10 gramas, ele também protege contra cloretos. Então, são algumas coisas que você já tem dentro daquela norma EN 1062, parte 3, que já te dão essas questões, né? Então, é um sistema fácil de você avaliar, porque basicamente você utiliza um tubo Karsten, né? E você só mede a absorção desse revestimento, né? Essa pele também precisa ser elástica, né? Então, são algumas coisas que eu acho que é importante. Então, quanto maior a elasticidade, né? E você tem questão da temperatura, temperaturas negativas, temperaturas quentes, né? Então, você precisa que essa pele que vai revestir esse concreto tenha essa elasticidade e tenha toda uma estrutura para você trabalhar, né? Essa pele também precisa resistir, né, às intempéries, às ultravioletas, na diferença de umidade, secagem. Então, são uma série de ensaios de envelhecimento artificial que são feitas, né, que são utilizados para a gente avaliar essa pele, né? E aí a gente tem também uma outra questão, que é o produto ele precisa ser anticarbonatação, né? É engraçado que assim, ele não pode entrar água e também não pode entrar gás carbônico, né? Então, você tem toda uma questão de você mostrar que essa pele ele precisa ter, né, esse número, um número utilizado, que tem que ser maior do que 50 metros de camada de ar. É um conceito que depois a gente pode até explicar mais para frente, né? Mas uma coisa importante, né? E aí fica um pouquinho mais interessante, é que assim, apesar dessa pele não deixar passar água e não deixar passar gás carbônico, ele permite a respiração, né? Quer dizer, a passagem do vapor de água, né? Por essa pele. Então, isso é uma das coisas que é importante, né? Que são, entre aspas, a evolução de todos os revestimentos que protegem o concreto. Porque se a pele deixa passar o vapor, se deixa respirar, o concreto respira, né? Então, o concreto respirando, ele tende a se tornar cada vez mais seco, né? Quando tem mais seco, ele fica mais resistivo e menos é a questão da corrosão da armadura, né? E aí é importante por quê? Porque você também evita a formação de bolhas, né? Porque revestimentos que não permitem vapor de água, ele vai formar bolhas por causa do processo de osmose, né? Então, são algumas questões que eu acho que é bastante importante a gente trazer, e está trazendo nesse CT 802, né? Que a gente está retomando agora, né? E algumas coisas importantes é a questão que a gente chama de cobrimento equivalente, né? Então, a gente tem um revestimento mineral anticarbonatação, chamado Seal Coat, que é aberto à difusão de vapor, né? Ele tem uma resistência, né, à difusão do gás carbônico de 500 metros, que é maior do que 50 metros, que é o requisito, né? Mas a difusão de vapor, ele é 1,1, quer dizer, menor do que 5 metros. Então, ele, apesar de não impedir a carbonatação, ele permite a respiração desse concreto, né? Então, esse Seal Coat nosso, né, 2 milímetros desse revestimento, equivale a um cobrimento equivalente de concreto de 15 centímetros de concreto, classe C30, quer dizer, um concreto com FCK 30 megapascal. Então, esse é o trabalho que a própria EN 1504 te permite fazer esse tipo de cálculo. E nesse sentido, você já começa a trabalhar a questão da manutenção, né? Porque você começa a entender que você não precisa, toda vez, você apica algo, demoliu o cobrimento concreto e fazer um cobrimento concreto novo. Basta que você tenha, né, um revestimento mineral com um cobrimento equivalente a essa espessura que você precisa, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, quando a gente tem algum problema de uma estrutura que tem falta de cobrimento, a gente consegue um cobrimento equivalente adicional utilizando esse conceito, né, de cobrimento equivalente, né? Isso é uma coisa que a gente vai estar trabalhando agora, por exemplo, nessa ponte aqui em Brasília, né, a ponte Costa e Silva, né, vocês estão vendo, obrigatoriamente nesse caso, por questões de tombamento, ele precisa ser branco, então a gente está trabalhando com um produto ultra white, quer dizer, extremamente branco, né? Então essa é a proposta que a gente está fazendo dentro desse trabalho nosso, né? Então, para formar uma pele, né, sobre o concreto, né? Então, acho que essa é uma forma de você trabalhar a manutenção de uma ponte que tem 40 anos, né?
40 anos, e agora você está renovando, né, essa pele, né, essa pele com uma pele que tem um comprimento equivalente de 15 centímetros de concreto de FCK 30, né? Uma coisa interessante também, que eu acho que às vezes as pessoas não lembram, né, que a pele nossa ali tem uma pele e tem uma subpele, né? Onde você tem todo aquele conceito, né, do colágeno, né, que aqueles são esses pontinhos verdes, né, que você diferencia de uma pele jovem de uma pele envelhecida, né? Então, a ideia é que a gente tenha, né, então, essa pele, nosso produto que seja uma pele nova, né, que é elástica, que tem essa característica, não deixa a água entrar na forma líquida, não deixa o gás carbônico entrar, né? E também permite a respiração desse concreto, né? Um produto importante também que o Cláudio comentou é o Penicil, né? Penicil Pro, que é aquele líquido que ele aplica sobre o concreto, né? E esse líquido que ele aplica sobre o concreto, ele é como se fosse o colágeno, né? Onde você aplica sobre a pele, e ele entra na sua pele e rejuvenesce o seu concreto, principalmente essa faixa que a gente chama de subsuperficial, que é uma faixa do concreto superficial que se forma, e principalmente pelo que a gente chama de efeito parede, né? Então, quando tem uma forma, ele exerce o que a gente chama de efeito parede e que faz com que a relação água-cimento próxima à forma seja mais alta, então por isso acaba se formando uma subpele, né? E aí a utilização do Penicil Pro, ele rejuvenesce, né? Ele rejuvenesce essa subpele. Então aqui, por exemplo, é o bloco D, né, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa é a solução que a gente tem proposto aqui para o bloco D, né? A gente tem um trabalho que a consultoria, a PIN Engenharia, ela fez todo um trabalho de resistividade elétrica superficial, medindo, né, os valores que aconteceu, as penetrações de carbonatação, e a gente vai restabelecer aqui, na verdade, né, a questão da carbonatação, a realcalinização dessa parte da subpele superficial, e também vai, entre aspas, colocar mais colágeno, né, dentro dessa estrutura. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito, né? Um pouquinho mais fácil para vocês entenderem como é que a gente faz esse trabalho, né? Então, o Penicil Pro ali é como se fosse um material que a gente aplica, ele vai ser absorvido pelo concreto, e o tratamento é exatamente, né, nessa área que chama de subsuperficial. Então, ele trabalha nos primeiros 30 milímetros, 35 milímetros, né, do concreto, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito, né? Ele é um produto incolor, né? Então ele é muito utilizado, por exemplo, para concretos aparentes, né? Então essa é uma forma bastante importante. Ele pode, sobre isso, receber uma outra pele nova, por exemplo, né? Que são as pinturas, que é o Penetron, que o Cláudio falou. Então você vai estar o Penetron, que é uma argamassa que a gente aplica misturando água, né? E você vê que ele forma uma nova pele, né, nesse caso, e também tem essa característica de retomar da características de cristalização, mas aí muito mais profundamente dentro do concreto, né? E eu acho que também uma técnica bastante interessante, né, para você fazer rejuvenescimento e manutenção de estruturas antigas, né? O ideal, com certeza, seria o que o Cláudio começou a falar, né, de você ter, né, todo esse princípio ativo desse remédio já na forma, né, durante a concretagem, porque aí você já protege, né? E aí você tem uma coisa bastante interessante que, né, através da segunda lei de Fick, você consegue estimar, né, um aumento de vida útil, né, de até de 50 a 60 anos adicionais, né, utilizando essa tecnologia da cristalização, né? Então, acho que é bastante importante, principalmente por uma característica que chama de redução de permeabilidade e também autocicatrização, que a gente vai enxergar aqui, por exemplo, nessa fissura aqui, que você vê, né? A água, ela é um mecanismo de gatilho que vai fazer com que esses cristais
se formem dentro do concreto, são cristais insolúveis com resistência química também dentro do concreto, né? Você vê que é um processo de dissolução e recristalização, quer dizer que você vê essa água esbranquiçada, que é um processo de dissolução, e conforme ele vai formando cristais, ele vai cristalizando e formando cristais. Então, esse processo pode demorar de 4 dias e pode demorar até 3 semanas, né? Mas é uma forma de você mostrar como é que acontece a autocicatrização, né? Outro ponto que a gente tem trabalhado, e aí já está mais ligado ao meu projeto de pesquisa no doutorado, né? Falar sobre a cárie do concreto, né? Então, são quando a gente tem processos microbiológicos, né? Onde o micro-organismo, né, ele ataca o concreto como se fosse uma cárie, né? Lembrando que, né, no caso da cárie, né, a gente tem, né, bactérias que formam um ácido lático, né, do pH entre 4,5, mas uma coisa bastante interessante é que nosso dente ele é um material extremamente resistente. Então, por exemplo, né, a dentina nossa ali tem quase 285 megapascal de resistência, né? O esmalte do dente tem 350 megapascal de resistência à compressão, né? Comparado que a um concreto de 30, 40 megapascal que é utilizado no saneamento, né? Você vê que o quanto, né, esse material, né, os processos microbiológicos são extremamente agressivos, né, nas nossas estruturas, né? Nesse caso, a bactéria chama Aciditobacillus thiooxidans, né? Quer dizer, tio vem de sulfato, oxidans vem de oxidação, então ele oxida sulfato, oxida enxofre. Esse amendoinzinho azulzinho que você está vendo ali, antigamente ele é chamado de Thiobacillus concretivus, quer dizer, ele devorava a pasta de cimento, né? Além disso, né, o estudo mostrou que, além do concretívoros, você tem também um primo dessa bactéria chamada Aciditobacillus ferrooxidans. Então, existe um micro-organismo que também corrói, oxida o ferro. Então, quando você tem a dupla desse processo de cárie já instalado no concreto, né, você tem a dupla corrosão, tanto da pasta de cimento como também da barra de aço da armadura, né? Muitas dessas coisas estão ligadas à questão de você sentir, né, o gás sulfídrico em altas concentrações, né, que ele é oxidado, quer dizer, ele recebe 2 moléculas de oxigênio, né, e se transforma em ácido sulfúrico, que a gente chama de biogênico, né, e pode chegar num pH menor do que 1. Né? E aí você vê todos esses ataques, né? É muito engraçado que o ataque ocorre exatamente acima do nível do efluente e não dentro do efluente. Praticamente na parte abaixo do efluente não tem nenhuma corrosão. Então é muito engraçado, mas assim é muito importante entender que é como se fosse um quebra-cabeça de 100 peças, né? Se não tiver 100 peças prontas, ele não ocorre. Se você tirar uma pecinha, não ocorre esse biofilme. Por isso que ele é muito difícil de ser detectado, e muitas das vezes as pessoas não conseguem projetar um sistema eficiente contra isso, né? Então, isso é o que acontece nas tubulações, e isso vai acontecer em estações de tratamento de elevatório, uma série de obras, principalmente porque hoje a gente está num desafio bastante grande, que é o nosso marco regulatório de saneamento básico, né? Que vai injetar nesses próximos, até 2033, né? 700 bilhões, né? Na área de saneamento, né? Então, a gente tem um desafio muito grande em relação a isso, né? A Penetron, ele tem trazido um aditivo de concreto antimicrobiano na forma líquida, né? Então, a gente protege o concreto contra esses microbianos usando 5 litros desse produto por metro cúbico, né? Então, basicamente, a gente procura proteger exatamente onde se precisa, né? E a gente aplica, então, você protege como se fosse a polpa do dente, a dentina do dente, usando o Biomic e usa do Penetron Admix como sendo a proteção. Né? E uma coisa bastante importante, né, é que ele é um sistema que não é um veneno, ele não é um biocida, né, que pode entrar dentro do processo e diminuir a eficiência de um bioreator, por exemplo. Né? Ele faz um processo que a gente chama de destruição eletrofísica. Eles são moléculas que têm uma alta carga positiva, que quando entra em contato com as cargas negativas da membrana da bactéria, né, ele solta uma faísca e rompe, né, a membrana dessas
essas bactérias. É como se fosse aquela raquetinha de matar mosquito, que a gente aperta o botão, acende o LED vermelho, e na hora que você chega perto do mosquito, solta uma faísca e você mata o mosquito, né? Então, a ideia é que você mate somente as bactérias que entrem em contato com esse concreto protegido pelo Biomic, né? E você preserve todas as bactérias que vão ser importantes, né, no processo de tratamento de esgoto, né? Então, que vai consumir o material orgânico do esgoto, né? Aqui você vê exatamente uma obra onde realmente, né, você vê ocorreu, né, as 100 pecinhas do quebra-cabeças, né? É um concreto de FCK 40 megapascal. Na hora que você tira um testemunho, você vê que ele está, né, você consegue tirar com a mão, né? Você vê, né, ele está totalmente deteriorado, né? A armadura, você vê que não existe mais armadura, né? E é, exatamente na linha do esgoto com a parte acima do nível freático é a parte que está mais deteriorado, né? Então, aqui você tem todo um processo que a gente faz para proteção contra esse. Então, a gente tem o que a gente chama de Penetron Arc, que é como se fosse esmalte do dente, né? O reparo que é feito, que seria com a cristalizante, o Penetron Admix, mais o aditivo Biomic, né, o aditivo antimicrobiano. E uma coisa bastante importante que a gente tem estudado também nesse projeto de recuperação lá no ITA é que é importante muito essa ponte de aderência entre o concreto antigo e o concreto velho, usando o cristalizante Penetron, que também deve ser aditivado com aditivo antimicrobiano, né? Por quê? Porque quando a gente tem a cárie do dente, que a gente chama de contaminação primária, né, e tem essa desmineralização por causa do ácido sulfúrico, a gente retira isso, né, com um hidrojato, no mínimo 4.000 libras de pressão, e o ideal é que ele tivesse 8.000 libras de pressão para poder arrancar o micróbio também das microfissuras. Mas normalmente a gente não consegue, né? E como esse micróbio fica alojado nessas microfissuras, ele pode fazer o que a gente chama de reinfecção, ou o que a gente chama de contaminação secundária, né? Por isso que é importante que a gente aplique, né, esse cristalizante com aditivo antimicrobiano e que vai, né, matar essas bactérias, para que aí a gente possa retomar, né, a recuperação normal, colocando a barra de aço e colocando o concreto projetado ou concreto moldado em relação a isso, né? Depois disso, a gente aplica como se fosse o esmalte do dente, né? Um revestimento à base de gel polímero, né? Que a gente chama de Penetron Arc, que é um material extremamente resistente, é como se fosse uma cerâmica, né? E é resistente a ácido sulfúrico. Então, a gente trabalha na Surface Flake uma série de conceitos que a gente tem trazido, né, para o mercado, principalmente na questão da manutenção, mas sempre tentando entender qual que é o mecanismo, qual que é a forma de aplicar, né? Um outro ponto que eu acho bastante importante, né, é uma série de procedimentos de ensaios que foram feitos no CT 702, né, que é o procedimento de ensaios de migração de cloretos, carbonatação, né, resistividade elétrica, que foi feito pela equipe do professor Daniel Veras, da Federal da Bahia, né? E a Penetron teve a oportunidade de patrocinar a publicação dessa série de 5 procedimentos, práticas recomendadas de ensaios, né, que eu acho que é muito importante para que a gente também tenha esse conhecimento, né, em relação a como é que acontece as doenças e como é que a gente consegue curar essas doenças, tá? Então, eu diria que esse é o tempo que a gente talvez tenha até ultrapassado um pouquinho, né, esse tempo, mas eu fico aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, Cláudio e Emílio. Nossa, muito interessante as palestras, brilhante palestras. E está aberto agora a sessão das perguntas. E eu vou começar com uma pergunta para o Emílio, só para esquentar o pessoal. Emílio, a gente tem muito problema aqui em Brasília de carbonatação, né? O nosso problema típico de durabilidade maior aqui. O Penecil Pro ou outro produto tem essa propriedade de realcalinizar o concreto?
Explica mais um pouco para a gente sobre isso. Assim, existem dois tipos de realcalinização do concreto, né? Principalmente em concretos que já estão carbonatados, né? O fato de você entender que a carbonatação é como se fosse uma AIDS, tá? Eu acho que essa é o formato mais fácil das pessoas entenderem o que é carbonatação, né? Porque a própria formatação do carbonato de cálcio, que é a reação do hidróxido de cálcio do concreto com o dióxido de carbono, né, da atmosfera, né? De certa forma, ele vai formar um cristal, de certa forma, que aumenta a resistência superficial do concreto. Né? Então, de certa forma, se você olha que você aumentou a resistência superficial do concreto, parece que é uma coisa boa, né? Mas pelo fato de ele, nesse processo, né, ele consumir esse hidróxido de cálcio, né, faz com que você perca, que a gente chama de reserva alcalina. Né? Esse hidróxido de cálcio é reserva alcalina, né, do concreto, que é essa alcalinidade que protege a armadura. Né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante de entender por que a carbonatação é uma AIDS. Né? Você não morre de AIDS. Você morre porque o seu sistema imunológico, que é a alcalinidade, é comprometido. Né? Então, nesse sentido, é muito importante dizer que a realcalinização ele não é uma descarbonatação. Né? Ele é como se fosse nos remédios que a gente tem, né? Que é um processo que aumenta a alcalinidade dos poros do concreto. Né? Então, ele é um material que vai entrar dentro dos poros, não vai transformar carbonato de cálcio em hidróxido de cálcio. Então, na verdade, você vai substituir a falta de alcalinidade com outros compostos, como carbonato de sódio, silicato de sódio, hidróxido de potássio, carbonato de potássio. Né? Você vai ter uma série de elementos químicos que estão nesse líquido, que vai ser ou estão, por exemplo, no Penecil Pro, né? Ou vai estar ele na forma de pó, né? E que quando a gente mistura com água, ele vai penetrar junto, né? E preenchendo os poros do concreto com material, bastante alcalino. Né? Então, esse é um dos pontos importantes de como se combate, né, a carbonatação. Né? Um ponto importante também é entender que em Brasília, né, é engraçado que, assim, pelo fato de ele ter uma umidade relativa muito baixa, né, é um potencial de carbonatação extremamente grande. Né? É engraçado isso, porque, na verdade, você tem 4 classes, né? 4 classes de agressividade de carbonatação, que é CX1, XC1, XC2, XC3 e XC4. Né? E o XC4, que é o que acontece, né, em Brasília, ocorre somente em locais que têm uma condição de baixíssima umidade relativa, né, com a questão de você ter momentos de umidade. Né? Então, isso faz com que você tenha exatamente um conceito de agressividade máxima, né? Que aí, no fundo, vai ter que explicar mais isso, mas, assim, por isso que é muito importante pensar, né, que você, em Brasília, pelo fato da umidade relativa ser baixa, né, você tem uma possibilidade de chegar no XC4, né? Porque normalmente o pessoal fala que em Brasília não tem carbonatação. Mas, assim, o XC4 é a única situação onde você consegue ter a máxima carbonatação, principalmente em locais que têm uma baixíssima relação umidade relativa. É um processo, mas assim, demoraria um pouquinho de tempo para explicar, né? Mas é muito importante você ter revestimentos, né, que tenham aquele cobrimento equivalente que você meça, né, pela EN 1062, parte 6, né, a resistência de fusão de gás carbônico. Isso a gente vai estar incorporando agora no CT802. Né? É possível você fazer isso, os laboratórios brasileiros fazem, eles medem um coeficiente chamado MI, é um permeâmetro a ar,
né? Em vez de você colocar ar, você coloca gás carbônico, você mede a resistência desse permâmetro e você faz uma equivalência com um Mi já tabelado em literatura, né, do coeficiente de permeabilidade ou de resistência à permeabilidade ao gás carbônico de um concreto FCK 30 megapascal. Por isso que deu aqueles 2 milímetros daquele produto, equivale a 15 centímetros de cobrimento de FCK 30 megapascal. Legal, Emílio. E você está falando aí para os projetistas que estão participando aí, os calculistas, talvez por conta da umidade, aquela classe de agressividade 2 que a gente costuma calcular aqui tem que ser revista, né? A gente tem que avaliar isso aí, né? Porque pode ser um ambiente mais agressivo do que a gente pensa. É engraçado que eu comentei que na biodeterioração são 100 pecinhas, né, de quebra-cabeças que, na hora que se forma 100 peças, você tem aquele mecanismo, né? Normalmente, não ocorreria carbonatação em Brasília, né? Mas tem um panorama de 100 pecinhas que, na hora que junta 100 pecinhas, ocorre o XC4. Uhum. Legal. Eu vou agora passar uma pergunta para o Cláudio e depois vou ler os chats aqui. Cláudio, nós não temos, como o Emílio falou, nós não temos uma norma brasileira, né, para os materiais de recuperação e reforço estrutural. E eu também vejo muito a AN 1504 para servir de base, né? É uma norma europeia, mas os produtos Penetron, eles estão adequados a essa norma europeia? Sim, Renato, tão adequados, sim. Né, a gente vem, né, paulatinamente aí trazendo esses materiais de recuperação e proteção, né? Daí uma crítica sua da gente não apresentar muito, mas são materiais também já, né, disponibilizados na Europa, né? Friso que tem Penetron Itália trabalhando, Penetron Grécia, Penetron Ibérica, então já são materiais, né, que atendem à normalização europeia. Eu acho que até o Emílio, até mais conveniente, o Emílio está mais a par, né, da EN 1504, né, em relação às argamassas de reparo, sistemas de proteção, a impregnação, barreira física, né? Nós até começamos um trabalho aqui, acho, com o professor Enio Pazini, né, para montar as recomendações aqui no Brasil, acho que muito baseadas na EN 1504, né? Então, mas acho que o Emílio pode falar com mais propriedade, aí, com alguns detalhes, né? Não, Né, a sobre isso. N1504, eu acho que é muito importante a gente trazer para o Brasil, né? Nesse movimento do CT 802, né? Mas a grande verdade é que, assim, na Europa, ou na União Europeia, né? Não se vende produto se não atende a N1504. Né? Então, uma premissa básica para que o produto seja vendido, né, e que garanta a vida útil das estruturas é que ele atenda a N1504. É básico isso lá. Né? Então, por isso que se você vende produtos na Europa, tem que atender a N1504. Né? Então, é o que o Claudio fez. Então, já há muito tempo atrás, a gente já tem se adequado a N1504, porque a gente tem vários países. Não, a Penetron atua em 107 países pelo mundo, né? Então, muitos dessas estão na Europa, né? E por isso a gente se adequa, né, à legislação europeia. Só fazendo um comentário rápido, eu acho interessante, no Brasil a gente tem umas novidades, o pessoal lança umas ideias interessantes, né? O Grout-Tix. O Grout, ele é um produto que tem uma fluidez alta. E aí eles inventaram o Grout Tix, que ele é tixotrópico, mas por que ele é Grout? Então ele não é Grout, é um produto tixotrópico e o pessoal fica comprando esse material para fazer reparo e recuperação de superfície de concreto. E ele não tem, eu já medi, não tem muitos deles, né? A maioria dos Grout Tics não tem aderência suficiente, né, para ser
é considerado um material de reforço estrutural, principalmente aderência, e tem uma porosidade enorme, ou seja, ele não dá durabilidade para a estrutura. Então, a gente tem que prestar atenção, né, e ir atrás dos materiais que são adequados, né? Essas argamassas poliméricas estruturais, elas são um produto muito importante, né? Que ela tem que ter um alto poder de aderência e tem que ser bem fechada para não dar problema de durabilidade. E uma outra coisa que eu percebo também é esses produtos que o pessoal vende como tixotrópico, e a gente tenta aplicar e a tixotropia é bem complicada, o material cai. Eu já utilizei a argamassa polimérica de vocês, o PET Line, e ela realmente tem uma capacidade tixotrópica muito interessante. Ela realmente gruda, né, na superfície. Aí a primeira pergunta aqui, ó. Tem algum produto específico para a proteção dos pilares de subsolo e garagens? Você quer responder, Cláudio? Bom, a gente tem o Penetron pode ser utilizado como proteção de pilares, o Penetron aplicação tópica, pilares, vigas, né? Enfim, como também o Penecil Pro, né? Vai depender muito da solicitação que eu tenho, né? Nós temos situações, muitas vezes, subsolo com a água migrando pelos pilares ou infiltrando pela cortina, então eu preciso de uma proteção para evitar que essa água migre pelo concreto e entre no subsolo, né? E com isso o Penetron ele tem essa função de impermeabilizar contra a pressão negativa. Situações que eu não tenho a água, por exemplo, eu quero uma proteção contra o gás carbônico ali da combustão dos carros, né? Ou da água de lavagem com ácido muriático, enfim, eu tenho que avaliar esses pontos, né? Mas se eu quero uma barreira ao CO2, aí eu posso utilizar um Penecil Pro, posso utilizar um Seal Coat, né, como o Emílio comentou, que ainda tem uma coloração branca. Então, são materiais que criam uma barreira à difusão de vapor. Então, vai depender de cada caso, né, de estudar bem a solicitação que a estrutura está recebendo, né? E no caso, né, de pé de pilar, que eu tenho a lavagem, né, às vezes com ácido muriático diluído, né, aplicar no pé de pilar o Penetron, por exemplo, para evitar uma corrosão ali de pé de pilar, né, que tem uma resistência química, inclusive a elementos ácidos. Legal. Oswaldo aqui perguntou onde devemos usar o Seal Coast e o Penecil Pro? Exemplos de uso. Acho que o Emílio comentou lá Isso eu comentei lá. ponte. Deixa eu só reforçar. O Seal Coat ele é um revestimento mineral que a gente coloca para proteção de estruturas, né? Ele trabalha, ele é uma argamassa, né? Ele tem mas assim, ele pode ser nas cores cinza, branco e ultra branco. O que a gente vai tentar testar lá na ponte é uma versão branca, uma versão ultra branca para ver qual que o cliente vai gostar mais, né? Então, já a primeira diferenciação é a coloração, né? No caso do Penecil Pro, por exemplo, ele é um líquido incolor, né? Então, ele fica, basicamente, não altera, né? Ele não altera a aparência, né? E essa é uma vantagem exatamente para concretos aparentes, né? Então, muitos projetistas tecnologistas de concreto aparente, eles exigem que não altere de forma nenhuma, né? O que eles entendem como sendo a parte bruta, né, do concreto. Então, eles querem que fique a marquinha da madeira, da forma, né? Então, são coisas bastante diferentes, né? Mas, em termos de proteção, os dois são equivalentes, né? Um atua na superfície como se fosse uma pele, o Seal Coat, e o Penecil Pro atua exatamente na subpele, né? Como se fosse como se fosse aquela parte superficial. Você pode, entre aspas, né, usar os dois, né?
numa obra com mais, eu diria assim, mais relevância, né? Você trabalharia tanto, né, como se fosse um colágeno na pele e depois você vem com um revestimento, né, sobre a pele. Né? Então, formando uma pele elástica, no caso do Silk Coat, ou você pode pintar o Penetron, que é aí ele é rígido, né? Ele não tem elasticidade, mas que para obra de infraestruturas de ponte, normalmente esse é o que é mais utilizado, subsolos, é só pintura de Penetron é utilizado. Então, você vê que tem algumas características diferentes, mas no final todos têm o mesmo princípio ativo. Né? Então, você consegue fazer essa proteção. Por isso que as tecnologias de manutenção e aumento de vida útil das estruturas é exatamente você conseguir entender essas nuances como médico. Né? Então, não existe, né, você ter um remédio que você vende, fala, não, você tem que ter a consulta médica, né, com o paciente, conversar com o paciente, fazer aquela anamnese, né? E aí você dá um diagnóstico, dá um prognóstico, né? E aí você vai entrar no procedimento de manutenção, né? Que hoje é muito mais importante, né? Do que simplesmente você recuperar uma estrutura, né? Eu vou A fazer gente... só uma... Pode Vou falar, Cláudio. aproveitar até ligar a questão né, de desempenho dessas argamassas, né? Você comparou do Grout Tix, né? A história do Grout Tix começou primeiro por uma questão de concorrência, né, no mercado, né? Então, começaram a adotar argamassas de reparo, começaram a adotar as argamassas que eram usadas para calço de equipamento, que tinham resistência mecânica, né? O Shim 7. Né? Tem resistências altíssimas, porém não tem desempenho a penetração de água, a difusão de cloreto, né? Então, você não tem na composição um polímero, você não tem uma distribuição granulométrica. Então, a história disso veio por uma questão de mercado, né? Então, começaram a adotar, né, argamassas, né, somente com desempenho de resistência mecânica para reparos, né? Era um produto para instalação de pilares metálicos, né? Você fazia aqueles berços com esse grout, né? Que na verdade não é um grout, né? Era uma argamassa É uma seca argamassa. e tal, e depois posteriormente foi utilizada sem Uhum. os devidos cuidados, né? De um material de recuperação. Tem É mais... importante, se só colocar, eu acho que interessante, né? Por que ele chama de grout, né? Porque, na verdade, pessoal, é a granulometria de um grout, mas que eles tiram o superplastificante que dá a fluidez. Né? Então, um grout tixotrópico basicamente é um grout sem o superplastificante, né? Que era exatamente essa formulação. Então, a formulação é que tivesse uma relação água-cimento bastante baixa, altíssima resistência, mas que não tinha compromisso com durabilidade, por exemplo, né? Porque era um cálcio. Né? Então, por isso que é importante a gente, como fornecedor de materiais da indústria farmacêutica, falar, não, esse remédio é para isso, e dizer exatamente quais são as contraindicações, onde o remédio não pode ser utilizado. Né? E aí o pessoal começou a utilizar o grau tixotrópico, entre muitas aspas, né? Para recuperação estrutural. Né? E isso é uma coisa que eu acho que aconteceu, e não é porque o produto seja barato, não era tão barato assim, né? Mas que, de certa forma, caiu, né? Como se fosse um bom produto, né? Porque o pessoal acreditava que ele tinha as altas resistências, né? E essa é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar aqui. Altas resistências não necessariamente Alta reflete aderência. alta durabilidade. E alta aderência também. Alta aderência Alta também. aderência também. Né? A aderência vem muito mais do polímero do que do mineral, né? Do produto Exato, cimentício. exato. O produto cimentício tem também, mas a aderência do polímero, do epóxi, das resinas é muito maior, né? Não tem comparação. Olha uma pergunta interessante aqui, do Marco Oliveira. Há produtos para concreto autolimpante? Eu diria que, sim, a Penetron é uma empresa que faz indústria, faz remédios para estrutura de concreto, né? E a gente tem dentro do nosso laboratório, a gente tem esse tipo de produtos na prateleira,
né? Então, basicamente, são produtos que são utilizando nanopartículas de óxido de titânio, né? Ele é um material extremamente diferenciado, né? Mas que a gente não oferece aqui no Brasil, né? E nem é só em algumas vezes muito, especialmente em algumas coisas na forma de verniz, né? Mas eu diria que assim, os materiais autolimpantes é uma tendência muito grande, porque o que acontece, né? Quando essa nanopartícula de óxido de titânio ele é irradiado por ultravioleta e é molhado, né? Ele forma peróxido, né? Esse peróxido de oxigênio é o que degrada qualquer matéria orgânica que tende a grudar nessa superfície de concreto, né? E aí ele desgruda, ele degrada, e na hora que pega uma chuva, simplesmente ele é lavado, entre aspas, né? Tem uma questão do ângulo de contato que esse sistema causa, então ele é extremamente hidrorrepelente também, né? E você faz com que você tenha sistemas muito utilizados em hospitais, em equipamentos médicos, né? Então, o produto existe. O problema é que, na hora que você olhar o preço, você vai cair de costas, né? Legal. Tem uma outra pergunta do Marcos aqui. Qual o melhor produto para se impermeabilizar de forma positiva, fora para dentro, reservatório elevado, de modo que não haja necessidade de drenar o reservatório? Entendeu? Negativa, né? Fazer a Negativa. intervenção e não ter que drenar o reservatório. Boa Aí, pergunta, enfim, hein? boa pergunta. Isso exige uma avaliação aí de um consultor, né? Primeira coisa, chama o Renato Cortopassi, né? É importante avaliar a estrutura, o comportamento estrutural desse reservatório, né? Se, né, que estágio que ele foi calculado, se há fissuras passivas, fissuras ativas, né? Segregações no concreto, né? Aí depois disso, né? Enfim, indicar o melhor método né, no caso de fissuras passivas, né, de segregações ou bicheiras, pode tratar tranquilamente com sistemas de cristalização, né? Eu falei rapidamente ali do WPP, são 3 argamassas. Water Plug é uma argamassa de pega rápida, depois o Penecrit Mortar, uma argamassa de reparo estrutural com cristalizante, e depois o Penetron, né? Então, as iniciais chamam WPP. E eu posso usar esse mesmo sistema nas fissuras passivas. E se houver fissuras ativas, né, que trabalham com a variação do nível da água, né, que o reservatório superior, ele, né, você consome a água ali, ele vai variando. Ou se varia com a variação térmica, né? Então, aí você tem injeções de resina de poliuretano, eu não comentei ali, mas Penetra Inject Flow, Inflex, que trabalham, né, conjuntamente com o trabalho da fissura, né, e cria um selo ali na passagem da água. Então, o mais importante é avaliar, né, o comportamento estrutural antes para identificar o melhor sistema, né, de reparo. Legal, Cláudio. E tudo isso pode ser feito intervenção pelo lado externo do reservatório. Perfeitamente, pelo lado externo. E se penetrar algum produto desse para dentro, ele não polui a água. Ele não são produtos que não alteram a potabilidade. Já tem ensaios, né, com a NBR 12170. Legal. Tá? É importante, tem situações que, às vezes, reservatórios executados em forma deslizante, né? Enfim, ocorre às vezes problemas da concretagem, içamento da forma, então você tem muitas sombras, né? Muitos vazios. Às vezes você precisa até de um ultrassom para determinar a profundidade e extensão desses vazios, né? Não é o caso de um reservatório superior de um prédio, né? Mas é importante a inspeção, acho que é importante deixar essa mensagem. Legal, gente. Eu achei muito boas perguntas. Eu acho que já estamos muito fora de horário já. Então, eu vou começar agradecendo, então, a parceria aí da Penetron no Construindo Laços. Foi uma palestra muito interessante, muito técnica, do jeito que a gente está querendo conduzir o Construindo Laços. Parabenizar aí o Cláudio.
Orives, e o Emílio pela excelente palestra e todos pela participação. Vocês querem fazer as últimas considerações? Fiquem à vontade aí, Cláudio e o Emílio. Só quero agradecer e elogiar o Construindo Laços, né? Queremos participar outras vezes, né? Muito alegre, gostei né, da organização. E é isso, estamos à disposição, né? Obrigado a todos aí pela atenção. Legal, Cláudio. Vão ter outras oportunidades, sim, com certeza. Pode falar, Emílio. Queria agradecer. Brasília é uma cidade que eu acabei de visitar 2 semanas atrás, junto com os Mendes Lima. A gente esteve naquela ponte com a e Silva, né? E a gente assim, é um local que a gente sabe que tem todo aquele burburinho, né, político, e muitas das coisas da área de engenharia civil são decididas, né, em Brasília. Então, eu acho que a gente poder divulgar, né, as nossas tecnologias no Sinduscom do Distrito Federal, né, nesse programa de Construindo Laços, a gente se sente muito honrado, né? E principalmente pelas pessoas que participaram hoje, né? Eu reconheci muitas pessoas amigas, muitas pessoas importantes, né? Então, eu agradeço muito a atenção, né, o tempo que vocês dedicaram para a gente. Então, muito obrigado, Renato, muito obrigado, Sinduscom Distrito Federal. Valeu, gente. Obrigado aí, pessoal, pela participação. E vamos lá, vamos ter mais construindo laços aí para frente. A gente divulga em breve. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, boa tarde.